Fala aí, é um prazer inenarrável ter você aqui comigo. Agora a gente vai falar sobre linkage. O linkage, esse nome é em inglês, né? Em português seria ligação gênica. Significa aquela situação em que nós temos no mesmo par de cromossomos homólogos genes para características diferentes. Vamos dar uma olhada aqui nesse modelo. Olha só. Aqui a gente está vendo basicamente dois pares de cromossomos homólogos. Ou seja, aqui, ó, vermelhos são dois cromossomos homólogos. Você consegue reparar tranquilamente que eles carregam genes para as mesmas características. Quer dizer, os genes do tipo A, eles codificam uma determinada característica. Os genes do tipo B, outra característica. Os genes do tipo C, outra característica. Mas assim, os dois têm genes do tipo C, os dois têm genes do tipo B e os dois têm genes do tipo A. São os chamados alelos, né? E do outro lado, a gente tem outro par de cromossomos homólogos. Lembre-se disso. Os cromossomos homólogos são aqueles em que um vem do pai e o outro vem da mãe durante a fecundação. E aí, a gente pode compreender o seguinte, olha só. Os genes do tipo A, B e C estão ligados, estão em linkage, estão no mesmo par de cromossomos homólogos. Os genes do tipo D e E estão em linkage, estão ligados, estão no mesmo par de cromossomos homólogos. Agora, veja bem, os genes do tipo D e E estão em outra condição em relação aos genes do tipo A, B e C. Porque A, B e C estão em um par de cromossomos homólogos e D e E em outro. Então, esse outro nome é a segregação independente. Então, eu coloquei isso para você, ó. Em linkage são os genes A, B e C. E D e E, concorda comigo? Agora, a segregação independente, genes do tipo A estão em segregação independente em relação a D e E. Genes do tipo B em segregação independente em relação a D e E. Genes do tipo C em segregação independente em relação a D e E. Tudo bem? Então, ó, genes do tipo A, D e E, A, D e E estão em segregação independente. C, D e E também. Ah, mas e o B? Você não falou? Mencionei. B, D e E. Quando os alelos estão em pares, ó, em pares diferentes de cromossomos homólogos, em pares de homólogos diferentes, segregação independente. Estão no mesmo par, linkage. E isso é muito importante. A tendência é que quanto mais próximos eles estiverem no cromossomo, maior é a chance deles migrarem juntos durante a meiose, por conta justamente do crossing over poder, crossing over é a permutação, né, entre os cromossomos homólogos. Se eles estão muito próximos, eles podem migrar em bloco. Vamos dar uma olhada aqui em alguns conceitos. Olha só. Botei aí um indivíduo cujo genótipo é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E aí, primeiro eu estou te mostrando o que seria uma meiose com linkage sem crossing over. Então, olhando aqui, ó, você está vendo uma célula que, repara, os cromossomos estão duplicados, né? Isso significa que a divisão celular está rolando. Então, a gente está vendo ali, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Fazemos na meiose 1 a separação dos cromossomos homólogos aqui e na meiose 2 a separação das cromátides irmãs, ali, ó. Se você observar bem, nessa primeira meiose, a gente forma 4 células no final. O resultado são 4 células. Só que se você olhar atentamente, só são 2 tipos de gametas diferentes. Gametas que carregam os alelos Azão e Bzão e gametas que carregam os alelos Azinho e Bzinho. Ok? Agora, olha essa segunda meiose aqui, ó. Essa já é uma meiose que tem linkage, ou seja, os genes do tipo A e B estão no mesmo par de cromossomos homólogos, mas vai acontecer o crossing over. Repara, ó, essa pontinha aqui do cromossomo trocou com essa pontinha, por isso o Bzinho veio para um lado e o Bzão foi para o outro. É diferente do que a gente está vendo aqui, ó. Repara, o crossing over, a permutação, que é o evento em que cromossomos homólogos trocam pontinhas, né? A gente vai observar que o resultado dessa segunda meiose é justamente a formação de 4 gametas totais, como na primeira. Mas aqui, agora, 4 gametas diferentes. Então, o que a gente consegue compreender a partir desse modelo? Primeiro, o linkage, ele não é algo que vá contribuir para a variabilidade genética, mas o crossing over, sim. Mesmo no linkage, o crossing over conseguiu fazer o quê? Ó? Formar maior número de gametas diferentes. Isso é fundamental para o processo de variabilidade genética. Então, você que vai fazer vestibular, você tem que compreender
e saber diferenciar muito bem o que é o linkage, o que é a segregação independente, saber identificar os dois. Então aqui, ó, a parte mais importante dessa definição é justamente essa, em que você consegue saber que genes do tipo A, B e C estão em linkage, genes do tipo D e E estão em linkage. Quando eles estão em cromossomos homólogos diferentes, então eles estão em segregação independente. Então, basicamente, a gente vai definir esse processo aqui como algo que está associado à posição, né, dos alelos nos cromossomos. Show de bola? Espero ter te ajudado e, como sempre, desejo para você aquilo que eu desejo para mim. Excelentes estudos. Valeu? Até a próxima!